desse caminho. E também a gente imagina aqui que vocês consigam aparecer, se sentir mais inspirados e mais incentivados em produzir rações, mesmo que elas sejam bastante simples, que possam trazer impacto real à satisfação que vocês têm com a vida. Beleza? Então, assim, não, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa fazer grandes mudanças, mas algumas coisas que possam trazer realmente impacto de uma forma geral, ok? Então, tá. Então vamos lá. Hoje eu vou propor para vocês a roda da vida. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que que é a roda da vida. A roda da vida é essa aí. Ela é composta por quatro eixos, né? Que ela engloba a parte pessoal, que tem sobre a saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Tem a parte profissional, que tem os itens de contribuição social, recursos financeiros, realização e propósito. Tem a parte dos relacionamentos, então a gente inclui aí a família, o relacionamento amoroso e vida social, aí estão os nossos amigos. E na qualidade de vida, com hobbies e diversão, plenitude, felicidade e espiritualidade. Essa é uma ferramenta muito simples, mas ela é bastante eficaz. Por quê? Vocês vão fazer uma análise bem sincera e bastante honesta, sobre como está a vida de vocês e vai classificar cada fatia dessa de 1 a 10, tá bom? E para isso, vocês podem entrar nesse QR Code, mas eu vou deixar o link no chat para vocês. Vocês podem ir pelo chat se for mais fácil. Quem tiver com celular, eu acho que vai ser mais tranquilo fazer dessa forma. Ok? Conseguiram abrir? Sim, eu consegui. Bom, vamos testar se tem. Vou conseguir colocar a musiquinha aqui. Vamos ver. Tem que abrir seu microfone, tá? Do Dessa outro lado. apresentação. É. Peraí, deixa eu ver. Eu Eu vou vou dar dar para vocês uns uns 3 minutinhos, 3 minutinhos pra vocês para vocês poderem poderem fazer. fazer. Ah, Ah, ele ele saiu saiu da da apresentação. apresentação. Vamos Vamos deixar deixar sem sem som som mesmo, não mesmo, não tem tem problema problema não. não. 3 minutinhos, pode ser? Sejam honestos, viu, pessoal? Não vale roubar, não. Pode Isso é sim. para vocês.
Prontinho, pessoal? Todo mundo preencheu? Abriram o coração? Então tá. Então, agora, pessoal, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Novamente, eu coloco aí o link de um formulário no chat, mas vocês podem ir pelo QR Code também. Salvem essa roda da vida e enviem para mim, porque nós estamos recolhendo as rodas da vida para a gente poder ver como é que estão as áreas que precisam de mais atenção, para poder conseguir direcionar ações melhores para as empresas, para a empresa de vocês. Então, não se precisa se preocupar, não tem identificação, a gente precisa saber só o nome da empresa para a gente poder direcionar certinho as ações. Mas compartilhem com a gente, ajuda a gente aí nisso aí, para a gente poder fazer um trabalho bem legal. Beleza? Então tá bom. Tem um link aí no chat para vocês para ajudar. Então vamos lá. Vamos pensar aí. Quais são as áreas que estão bem? Que vocês olham para ela e falam: Meu Deus, nossa, eu tô de parabéns demais. Eu tô investindo, tudo o que eu tô fazendo parece bom. Eu tô legal, posso continuar desse jeito. É importante, pessoal, se vocês conseguirem anotar isso em algum lugar, eu acho que é bacana, tá? E quais são as áreas que estão precisando de atenção? Aquelas que vocês realmente precisam pensar um pouquinho nelas e falar, poxa, eu acho que dá jeito ainda, preciso trabalhar isso aí. Identificaram? Agora, isso é muito importante, gente. Registrem a sensação que vocês sentem ao ver essa roda da vida preenchida. Ela é uma surpresa aparecer dessa forma? Traz decepção, traz satisfação, traz um pouquinho de preocupação com o que vem por aí, o que vocês precisam fazer. Tentem registrar isso também. Isso é importante. Porque depois, quando a gente avalia de novo, a gente precisa tentar relembrar como é que a gente estava, para a gente fazer, né, até um, um checkzinho de, poxa, dei conta, foi legal, foi bacana. Então tá. Então, a gente tem aí, vocês podem ver na imagem, um homenzinho muito esperto, um malabarista, tentando empilhar um monte de pratos. E na vida da gente, a gente é meio esse homenzinho, né? A gente fica tentando equilibrar a vida pessoal, a profissional, os relacionamentos, o lazer e a qualidade de vida o tempo todo. E como a gente tem muita coisa para fazer durante os dias, né? Fazer tudo isso dar certo é realmente um malabarismo. A chave da roda da vida, gente, não é ter todas as áreas no 10, assim. Se tá tudo no 10, muito bem. Parabéns, você está ótimo. Continue desse jeito. Se não está, eu gostaria que vocês observassem se tem alguma área que está sendo negligenciada, que vocês olhem para ela e falam, poxa, eu estou precisando melhorar nisso aqui. Então, a ideia é que vocês consigam fazer pequenos ajustes bastante conscientes e direcionados que façam essa roda girar melhor. Então, se vocês entenderem essa roda como a roda de uma moto, por exemplo, vocês estariam bem equilibrados em cima dela? Vocês estariam caindo, passaria bem em quebra-mola, por aí vai.
lembrem disso, assim. É importante não só a gente estar com tudo mais ou menos no mesmo nível, mas a gente não está esquecendo de nada. Essa aqui é a ideia da roda da vida. Então, dicas práticas de equilíbrio que a gente trouxe aqui. É claro, gente, que para cada item desse tem zilhões de coisas que a gente pode fazer, até porque elas têm que cair um pouquinho dentro da realidade de cada um. Mas eu vou citar algumas dentro de cada item desse, de cada eixo da roda, para vocês, e aí a gente consegue pelo menos ter um norte de como a gente pode generalizar isso para outras atividades, tá bom? Sobre a qualidade de vida, nós escolhemos aqui a questão do descanso, né? O sono, as pausas, elas não são luxo. Vocês já experimentaram trabalhar muito cansado, com pouco sono? A gente parece que a gente está produzindo, mas não está produzindo bem. A gente não está fazendo direito, né? E parece que o corpo não acompanha. Porque um corpo cansado traz uma mente um pouco desequilibrada, né? E a gente fica achando que a gente está vendo coisa onde não tem, o Tico parece que não está conversando com o Teco. Então, tudo não funciona do jeito certo. A pergunta-chave para a qualidade de vida é o que o meu corpo está pedindo. Está pedindo um olhar um pouco mais cuidadoso sobre a minha espiritualidade, talvez sobre a minha contribuição para o mundo, ou então hobbies. Será que eu estou dedicando o suficiente para as coisas que eu deveria estar fazendo? Na vida pessoal, a gente tem que ter momentos de silêncio e autocuidado. São nesses momentos que a gente tem de silêncio e autocuidado que a gente consegue trabalhar um pouquinho o autoconhecimento, analisar nossas emoções e os nossos limites. E aí, a pergunta-chave que a gente tem é: tenho me escutado? Todo dia a gente descobre uma coisa nova sobre nós, né? Imaginem aí que a gente é exposto a novas atividades, desafios todos os dias. A gente consegue pensar em novas coisas para fazer, às vezes a gente é confrontado com uma atividade que a gente ainda não desenvolveu aquela habilidade, e a gente pensa, fica um pouquinho com medo de dar errado. Ou então a gente consegue imaginar que, poxa, isso é fácil para mim, mas às vezes nem tanto. Então, tudo isso faz parte do autoconhecimento. E a gente precisa ter um tempinho para a gente parar e pensar o que que vai aqui dentro, né? Talvez a gente tenha se deparado com uma situação que desceu muito quadrado, sabe? Que a coisa não foi do jeito que vocês imaginavam. E a gente tem que entender por quê, né? Desse ao quadrado, por quê? Que você imaginava um resultado diferente, você tinha uma expectativa em relação a essa ação que não funcionou, o que que você esperava? E por que que você está incomodado? Tudo isso faz parte do processo da gente entender quais são os nossos limites e como é que a gente está lidando com as nossas emoções. É um processo que é um processo contínuo, sabe, pessoal? A gente, às vezes, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai desbloqueando novas fases de videogame, sabe? Novos chefões, a gente vai descobrindo que a gente tem novas ferramentas para lidar com as coisas, a maturidade ajuda bastante nesse sentido. Então, trabalhem em autoconhecimento de vocês e exerçam esse olhar cuidadoso para dentro do coração, da mente, para poder ver o que que é que precisa fazer. Além disso, a gente tem um grande. Quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente também está falando de relacionamentos. Todas essas áreas elas conversam entre si. Mas os relacionamentos, junto com a vida pessoal e profissional, ele faz todo sentido. Porque relacionamentos, eles também precisam, né, de cuidado. Igualzinho, né, peço desculpa por ser bastante clichê nesse momento, mas é uma plantinha. A gente precisa cuidar, regar, né? Tirar a folhinha que está morta, colocar um, um daqueles fertilizantes para poder fazer ela crescer melhor, mais bonita. Tem que analisar o tanto que precisa de sol e por aí vai. Tudo isso são as nossas relações. Nossas relações precisam de comunicação clara, aberta. Vocês precisam
meta comunicar, né? Comunicar sobre aquilo que foi comunicado e estabelecer as expectativas das mensagens para que a pessoa entenda aquilo que você quer dizer, não aquilo que ela está entendendo que você quer dizer. Porque é nesse momento em que às vezes a gente fala alguma coisa e não fala tudo completo, deixa tudo geral, faz um pouquinho de segredinho das coisas e não deixa as coisas muito bem claras, a gente produz bastante ruído e a pessoa que está nos ouvindo não consegue receber a mensagem da forma como deveria. E isso pode gerar muito mais problema do que solução. Então, tentem ter essa comunicação mais clara, mais aberta e sempre muito respeitosa. A comunicação respeitosa, aquela que ela não tem muita agressividade, não tem agressividade, né? Ela não é violenta, ela consegue estabelecer um caminho muito melhor para uma relação mais saudável. Se eu perguntar para vocês com quem vocês podem contar, vocês têm essa resposta, não tem? Imagino que sim. Então, cuidem dessas relações sejam no trabalho, sejam na vida pessoal, na onde a gente vai para poder comprar qualquer coisa, do lado de fora da nossa casa, dentro da nossa casa. Em todos os lugares a gente precisa ter bastante presença e bastante respeito. Além disso, a gente está falando também da nossa vida profissional. A vida profissional, ela ocupa um grande espaço na vida da gente, né? É nele que a gente se realiza de forma, né, da gente entender um pouquinho do nosso propósito, a gente entende quais são as nossas habilidades, de certa forma a gente se sente bastante útil para o mundo e para a própria vida, e é nela que a gente também tem que ter as nossas metas realistas e também a gente estabelecer limites. Dentro da carreira, gente, da parte profissional, a gente pode estabelecer bastantes itens aqui que pode levar a um equilíbrio. Mas hoje eu escolhi aqui o cuidado com o excesso de cobrança. Cobrança é igualzinho aquele ditado sobre a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Quando a gente está com, com excesso de cobrança, isso não está jogando a nosso favor, está jogando contra. Quando a gente se cobra para poder fazer uma boa atuação e a gente se preocupa com as nossas habilidades, se a gente está sendo competente para alguma atividade, é joia. Quando isso é excesso, aí a gente já está jogando contra. E aí a gente não está trabalhando da forma como deveria, correto? Então, perguntem para vocês se o trabalho cabe na vida de vocês. Jamais é o contrário, se a vida cabe no trabalho. O trabalho é uma parte muito importante, é uma parte essencial que a gente deve cuidar. Mas também é uma parte, é só uma parte, ela não é a vida inteira. Então, a gente sempre tem que analisar se esse trabalho está cabendo na vida, né? E se a gente está conseguindo deixar ele na caixinha que ele deve estar, correto? Então, tá bom. Então, pensando nisso aí, nas dicas e em como a gente deve parar para poder pensar em nós mesmos e já imaginando que vocês já têm a roda da vida que vocês fizeram em mãos e já tem até uma espécie de pequenas metas que vocês já pensaram, eu gostaria que vocês pensassem que as metas, elas têm que ter algumas características específicas para vocês terem mais chance de sucesso. A meta, ela precisa ser clara, direta e detalhada, ela precisa ser específica. Se for muito genérica, a gente perde um pouco o foco da onde a gente quer chegar e a gente perde, assim, realmente o para onde a gente estava indo no meio do caminho. Essa meta, ela precisa ser mensurável, você precisa ser capaz de medir o progresso dela. Ela precisa ser atingível, né? Ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser possível dentro da sua realidade. Lembre-se, pessoal, que é, se ela for uma meta muito fácil, a gente vai fazer em 2 dias e aí ela não é exatamente uma meta, ela é uma atividade que você já deveria estar fazendo. Então, ela tem que te desafiar e te levar a fazer uma coisa nova e diferente. Mas ela tem que estar dentro da sua realidade. Ela não pode ser muito fora do comum, não. Ela tem que ser uma meta relevante. Ela precisa fazer sentido para sua vida, para os seus valores e para os seus objetivos maiores. Ela não pode ser uma que não faz, né? Tipo, por que que eu estaria fazendo um negócio desse? Se ela não faz sentido para sua vida. E ela também tem que ter prazo para poder acabar.
Por que que ela precisa ter um prazo definido? Porque a gente é um tanto procrastinador, né? A gente costuma empurrar bastante coisa com a barriga. Então, a gente precisa estabelecer um prazo para ela acontecer. Então, imagine aí que eu resolva que eu tenho que emagrecer 10 quilos esse ano, 2026. Mas eu vou falar que vou fazer, eu vou colocar um tempo para poder eu vou montar essa meta com vocês. Eu vou fazer essa meta até junho. Eu consigo mensurar se eu estou medindo esse progresso se eu fizer um pesar, né, com frequência e vendo aí se em 2 meses eu perdi tanto, 3 meses eu perdi tanto. Ela é uma meta desafiadora? Sim, porque eu tô saindo um pouquinho do meu ritmo, né, para poder tentar e fazer coisas para poder perder esse peso, correto? Ela faz sentido para minha vida, para os meus valores, para os meus objetivos maiores? Bom, se eu perder esse peso para poder me sentir melhor, né? Me sentir mais saudável, e isso faz parte de algo que eu quero viver? Sim, ela é uma meta que faz sentido. Mas se por acaso eu falar para vocês, não, agora eu quero, na verdade, eu quero correr a volta da Pampulha no final do ano. São 18 quilômetros. Ela é uma meta específica? Sim. Ela é mensurável? Eu consigo ser capaz de medir o meu progresso de treino, certo? Ela é uma meta atingível? Talvez não seja. Ela é desafiadora, mas ela não está dentro da minha realidade, correto? Então, ela não é uma meta atingível. E ela também não é relevante para mim porque eu não sou uma corretora, eu não gosto de correr nem nada do tipo. Ela não faz parte do meu valor, do meu objetivo maior. Essa é uma meta boa para mim? A Nadir, não é uma meta boa. Então, a gente tem que se apegar nas metas que são metas que fazem sentido para nós, tá bom? E a gente consegue encaixar nas 5 caixinhas, beleza? Então, tá bom. Então, agora que a gente já pensou nas metas, a gente está bem já dentro da ideia da roda da vida das coisas que a gente quer fazer, eu vou fazer um convite para vocês. Eu gostaria que vocês formulassem mentalmente uma meta simples para poder melhorar uma das áreas que vocês acham que está precisando. Formularam? Agora imaginem como é que a vida de vocês mudaria se vocês conseguissem implementar essa meta por 30 dias. Seria um bom resultado? Vocês acham que vocês conseguem generalizar para os outros momentos? É isso. E agora eu vou pedir para vocês para poder me acompanhar num exercício de relaxamento. Pode ser? Vamos? Vamos relaxar para a gente começar bem esse dia. Lembre-se que pausa não é luxo, para a gente trabalhar bem e deixar o nosso corpo bem relaxado e feliz. Tá bom? Acho que essa aqui eu vou conseguir colocar a música. Não vou? Ah, eu acho que sim. Bem baixinha para a gente vocês seguirem um pouquinho a minha voz e, e me acompanharem nesse momento, tá bom? A Nadir tá sem som, tá? Ah, tá? Ah, então, Tá. então deixa. Então deixa quieto. Não precisa preocupar com ela, não. Eu gostaria que vocês relaxassem o corpo, sentassem bem confortavelmente onde vocês estão, fechem os olhos. Imagino que na cabeça de vocês passa muito pensamento o tempo todo, né? Mas tentem não julgar esses pensamentos, só deixem passar para vocês conseguirem relaxar, tá? Vão concentrando na minha voz, para a gente poder ter um momento de bem-estar, beleza? Então tá. Então vamos inspirar bem profundamente, segurem a respiração de vocês por 2 segundos, soltem pela boca. Vamos fazendo isso umas 3 vezes.
Imaginem todo o estresse, o cansaço, as tristezas saindo do corpo de vocês, pelos braços, pelo tronco, pelas pernas, pelos pés, pela cabeça. Permitam-se sentir mais leves e mais tranquilos. Repitam para vocês mesmos: aquilo que não me faz bem, eu deixo ir. Aquilo que não me faz bem, eu deixo ir. Agora dirijam-se para um lugar que é um lugar que traz paz para vocês. Pode ser uma praia, uma cachoeira, um lugar da casa de vocês que vocês gostem, sentem confortáveis. Sintam a energia desse lugar, a textura, o cheiro, o som. Permita que esse conforto, essa paz, consiga abraçar vocês e vocês sintam-se mais felizes e mais tranquilos. Repitam para vocês mesmos: eu cuido de mim, eu mereço ter saúde e paz. Eu cuido de mim, eu mereço ter saúde e paz. Eu cuido de mim, eu mereço ter saúde e paz. Continue respirando fundo, sentindo o corpo um pouco mais presente. E vamos voltando devagarzinho, o tempo presente, sentindo o corpo um pouco mais relaxado. Podem fazer, né, as mãozinhas de vocês podem é, fazer uns exercícios, dedinhos, movimentem um pouquinho e podem abrir os olhos quando vocês estiverem prontos. Tá todo mundo acordado? Dormir por 3 minutos? Não, né? Então tá bom. Então, antes de eu finalizar, vocês gostariam de comentar alguma coisa, compartilhar algo? Um pessoal mais tímido mesmo, né? Então, tá. Então, pessoal, esse QR Code que está aí na tela é do formulário, então quem não enviou pode mandar aí para mim, aproveitar que o QR Code está de volta. Mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas para vocês para a gente finalizar. A gente às vezes pensa em saúde mental e a gente imagina que a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que estar alegre o tempo todo. E a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é mínima. Porque a gente tem momentos de tristeza, as nossas emoções são diversas, nós somos seres plurais, e a gente vive em altos e baixos, às vezes mais baixos que altos, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade mesmo de manter a alegria, a gente manter-se bem. Mas o cuidado com a mente, né, de se manter se sentindo bem, é um compromisso contínuo. É a gente realmente buscar esse olhar para a gente e a gente conseguir ser um pouco mais resistentes a esses baixos que a gente tem, né?
a gente consiga voltar ao equilíbrio com um pouco mais de celeridade, que a gente consiga ser um pouco mais consciente em relação às coisas que a gente faz. Então, pequenas mudanças que vocês façam aí nas metas de vocês, vocês vão conseguir ver que vocês vão gerar grandes impactos de uma forma geral. É importante vocês darem os parabéns para vocês todos os dias sobre isso. Além disso, para vocês poderem ver o tanto que essas mudanças conseguem gerar esses impactos, façam a roda da vida novamente. É mais um convite, assim, mais um dever de casa, na verdade. Lá para abril, abram novamente o site, refaz a roda, vê se está funcionando, se as metas que vocês pensaram tá indo legal, que dá para poder continuar a fazer, se está tendo melhora, se está tendo piora, se não está fazendo sentido, vocês precisam fazer alterações. Então, mexam na ferramenta novamente. Não só isso, gente, estimulem sempre novos começos para vocês. Não deixem de fazer esse momento de que vocês possam ter essa novidade no ar, de vocês fazerem um pouquinho de uma movimentação na rotina para que vocês consigam ter esse gostinho de novidade e alegria, tá bom? Isso é muito importante. Não só isso, pessoal, a gente tem que pensar que se vocês precisam de ajuda em relação a esse cuidado com a mente, não se sintam apanhados. Corram atrás, pensem no que é preciso, se é uma ajuda profissional, para poder pensar e conversar sobre isso, trabalhar um pouquinho da autoestima, do autoconhecimento, da autoconfiança, se esse é o caso. Se é o caso de ter um pouquinho de ansiedade, também é importante fazer uma terapia, né? Então, não se acanhem em buscar esse tipo de recurso. É um recurso muito precioso para a gente de toda forma. Então, o meu recado hoje para vocês é esse. Eu agradeço bastante. Eu desejo um excelente 2026 para vocês, como um ano de vitória, né? Para que vocês consigam ter é, um ano de muitas realizações, de muita alegria. Então, é um desejo do fundo do coração que vocês façam. Ô, Fernanda, que bom. Fico muito feliz que o exercício ajudou. Sempre que vocês estiverem um pouquinho sobrecarregados, gente, parem um pouquinho para poder fazer essa respiração, esse momento que a gente, né, dá uma parada, sente um pouquinho mais o nosso próprio corpo. Às vezes a gente fica um pouco ausente, a gente se sente um pouquinho ausente. Então, é importante a gente buscar o nosso centro e voltar ao equilíbrio, mais ou menos, pelo menos para a gente sentir o nosso corpo um pouquinho mais relaxado. Eu agradeço imensamente. Se alguém quiser comentar alguma coisa, estou aberta.